Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo de ponteiros. Vamos ver ponteiros e array. Há um relacionamento próximo entre ponteiro e array. Frequentemente ponteiro e array são intercambiáveis. Por que isso? Porque quando eu armazeno um array, um vetor, esse vetor já é uma referência quando eu faço isso no C++. Então, eu não armazeno todos esses endereços, ó, 1, 2 e o 3. Se eu tiver mil locais aqui para 1000 posições para o meu vetor, eu não vou armazenar todos os 1000 endereços. Eu armazeno o primeiro endereço só. E com isso, esse vetor, ele consegue acessar todas as outras posições por meio do acréscimo de 1, que é exatamente a alocação sequencial. Eu consigo armazenar na minha variável, porque o vetor ele armazena de forma sequencial e eu preciso só do primeiro endereço. E aí eu acesso todos os outros. Já que meu vetor é um endereço, então eu declarei aqui P como meu ponteiro do tipo flutuante. E o meu vetor, já que é do tipo float também, então eu vou conseguir apontar o P para o vetor. E eu não preciso usar o i comercial aqui. Então, detalhe nesse ponto aqui. Certo? Quando eu faço isso, eu tenho P apontando aqui para o endereço de V. Então, se eu for imprimir isso aqui, ó, de 0 até 3, P mais I, esse P aqui é exatamente o endereço da primeira posição do vetor. Então, mais I ele vai incrementando. Então, ele vai imprimir o primeiro endereço, o segundo, o terceiro endereço. Quando eu coloco o asterisco, ele mostra para mim todos os valores desse meu vetor, que é 1, 2, 3. Então, vamos olhar no código, como é que isso está. Então, é quase o mesmo código que está no slide, eu só acrescentei uns detalhezinhos. Então, vamos olhar. Eu tenho tamanho, coloquei uma constante, tamanho aqui. Eu tenho um float, que é esse vetor de float, e o meu ponteiro. E P aponta para esse meu vetor. Então, se eu vier aqui de 0 até tamanho, P mais I, ele pega o primeiro endereço do vetor, mais 0, é então a primeira posição. Como eu uso o asterisco, ele vai mostrar o valor que está na primeira posição. 1, depois 2, depois 3. Eu posso fazer isso da mesma forma como eu faria com V e aqui, que é um vetor. Ó. Lembra que a gente acessava V e o I? Já que o P aponta também para lá e é um endereço, eu posso fazer assim PI também. Certo? Então, esses dois aqui primeiros, esses dois for aqui primeiro, mostra exatamente 1, 2 e 3. E o último, ele vai mostrar P mais I, sem o asterisco, ele vai mostrar o endereço desses três valores aqui na memória. E a gente vai perceber que é sequencial. Olha só, tenho 1, 2 e 3. E aí eu tenho a primeira posição, 90. A segunda é um float de 4 bytes, mais 4. A terceira posição, 4 bytes, mais 4, 98. Certo? Então aqui está um exemplo de um ponteiro apontando para um vetor. Ele mostra isso. Poderia substituir o 3 aqui, o tamanho, por PI, porque o vetor aqui ele termina com barra 0. E aí no for eu consigo identificar isso. Certo? Então poderia substituir o 3 aqui pelo ponteiro I ou até o VI. Aqui está um outro exemplo, que é o mesmo exemplo que eu coloquei ali, né? O CI aqui, eu posso acessar tanto com asterisco ou quanto assim. Aqui eu estou usando o string por causa do char. Então esse len aqui para char, ele me mostra que tem 4 aqui, ele vai de 0 a 4. Tá? 3 no caso, porque não é igual. E é isso. Funcionaria assim também. Eu poderia trocar isso aqui e colocar o CI, que ele vai identificar onde que termina o vetor. Certo? Agora a gente vai ver um conceito chamado múltipla indireção. O que significa isso? Significa que agora, além da gente ter um ponteiro que armazena o endereço de uma variável, eu posso ter um ponteiro de ponteiro
e apontar para o endereço de um ponteiro. Então eu posso fazer isso aqui. Asterisco, asterisco, ele vai apontar para... Tem que ser por um endereço de um ponteiro. Então aponta para outro ponteiro. Isso é uma forma de múltipla indireção, ou cadeia de ponteiros. O primeiro ponteiro contém o endereço do segundo, que aponta para o local onde contém o valor desejado. E não só com 2, eu posso ter com 3, com 4 e por aí vai. Vamos ver um exemplo. Então vamos lá. Vamos para o código, que é o mesmo exemplo que eu coloquei aqui. Exemplo 3.1. Eu tenho um x que armazena double, armazena 90.87. Eu tenho um ponteiro normal, né, y, que vai apontar para x, e eu tenho um ponteiro de ponteiro, z, que tem que obrigatoriamente receber o endereço de um ponteiro. Não pode receber um endereço de uma variável qualquer, tem que ser de um ponteiro. Então, z recebe o endereço de y. Até aqui, certo. Então, quando eu faço isso aqui, ó, endereço de x, ele vai mostrar para mim quem? O endereço de x. Vai mostrar o endereço de x, que também é a mesma coisa que o y. Vou mudar a ordem aqui para aparecer os mesmos valores juntos aqui. Certo? E vou mostrar o valor de x duas vezes aqui, tanto por x quanto pelo asterisco y, já que ele tem o endereço de x, com asterisco y, ele vai pegar o valor daquele endereço que ele está apontando. Então, ele vai pegar também o valor de x. Certo? Agora, deixa eu rodar essa primeira parte. Então, está lá endereço de x, valor de x. Ele pegou o mesmo. Eu dei um enter aqui para ficar separado. Não precisava aqui pular a linha. Quero pular a linha aqui. Certo. Agora eu tenho, ó, o endereço de y. Quem é o endereço de y? Aqui eu não sei, mas ele vai mostrar lá o endereço de y para mim. Só que aí, quem é z? Z recebe o mesmo endereço de y. Então, z aponta para o ponteiro, porque y é um ponteiro. Tá certo? Porque z é ponteiro de ponteiro em direção múltipla, eu recebo o endereço desse ponteiro. Então, tá certo. Então, aqui ele vai mostrar o endereço de y, tanto por y quanto por z. E aí, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Quando eu acesso o z, ele está apontando para que endereço? Endereço de y. Y armazena quem? O endereço de x. Então, se eu usar asterisco y, z, ele vai nesse endereço aqui de y e verifica qual é o valor que está armazenado lá. Qual é o valor que está armazenado em y? É exatamente o endereço de x. Por isso que quando eu acessar asterisco z, ele vai mostrar o endereço de x. E se eu quiser usar, quando eu for usar o asterisco, ele vai exatamente daqui. Qual é o endereço que está aqui? É o endereço de x. Então ele vai em x, o asterisco, e pega o valor. Então quando eu uso asterisco z, ele mostra o endereço que ele está apontando. Então ele vai lá e mostra, nesse caso, y, o endereço que está em y, que é o endereço de x, asterisco, asterisco, ele acessa o valor. Certo? Então, olha só, ele vai mostrar onde é ele. Está acompanhando? Então, ele mostrou o endereço de y. Quando eu acesso por meio do z, asterisco, ele mostra o endereço de y. Asterisco, asterisco, ele vai lá em x, o endereço de x, e mostra o valor. Então, com essa indireção múltipla, ele me permite acessar, nesse caso o z aqui, ele está acessando a mesma variável que o y está acessando por meio do asterisco y. Aqui ele acessa por duas vezes asterisco, asterisco. Ele acessa
a mesma variável. Então a gente tem como acessar uma mesma variável de duas formas, com esse exemplo aqui, por meio do, na verdade por três, né? Porque se eu pegar aqui o x, ele mostra o valor de x, se eu pegar o y, asterisco y, ele vai mostrar o valor de x, e ele também vai mostrar o valor de x quando eu usar o asterisco z. Isso eu posso usar 3, 4, asterisco e tudo mais, certo? Então, um exemplo de indireção múltipla. E para o vídeo não ficar grande, eu vou dar uma pausa aqui e a gente continua daqui a pouco.